E mais um dia na presença do Senhor. Eu louvo a Deus por cada irmão e cada irmã que foi usado por Deus para falar algo da parte do Senhor aqui. Louvo a Deus pela nossa pastora Márcia, que deu a introdução, confirmando a palavra do que Deus me deu também. Nós estamos aqui felizes com o ministério que estamos, os pastores, cada um são homens de Deus, mulheres de Deus, na qual nós aprendemos com vocês, estamos aqui para aprender e para crescer com o ministério. A função da igreja é isso, cada um é usado de uma forma, um tem salmo, outro tem hino, outro tem palavra e outro tem a profecia, e a profecia às vezes é difícil. Por quê? Porque nós vamos dobrar o nosso joelho naquele dia e nós vamos ter que dar conta do que nós vamos falar. Às vezes nós queremos ser legal com o nosso irmão, às vezes nós queremos falar uma coisa que massageia o ego, mas o Senhor, como Pai que Ele é, às vezes Ele vai querer dar uma sua e falar assim, não é dessa forma, e às vezes Ele vai ter que usar o profeta para dar a sua, e é difícil, e não é fácil, mas quando você se dobrar no joelho ali naquele dia, Deus vai se agradar da tua posição. Eu me lembro de um homem que foi usado por Deus chamado Martin Luther King, e ele diz, I have a dream, eu tenho um sonho de ver uma América livre. E ele falou aquela passagem de Mateus, ele fala da transfiguração, a parte das bem-aventuranças, não foi isso? E ele falou que ele sonhava para a eternidade, e naquele dia ele levou um tiro no peito, e ele faleceu. Por quê? Porque ele lutou pela liberdade dos americanos negros, e é isso que o profeta faz, ele fala aquilo que o Senhor manda, e a libertação veio, tanto é que nós temos Barack Obama como presidente dos Estados Unidos da América. Então, às vezes, a voz que o profeta ecoa, às vezes ele não é entendido na hora, mas vai ser entendido lá na frente. Talvez ele possa estar na sepultura por ter falado, mas Deus vai fazer com que a voz dele venha a ser ecoada às nações. Amém? Sem perca de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 33. E a palavra que o Senhor me deu foi a respeito de que Deus não quebra os seus princípios. Nós vemos o salmo, a liturgia inicial que a nossa irmã falou, que fala do amor de Deus, fala sobre ser amigo de Deus. Mas quando ele fala de ser amigo de Deus e fala do amor de Deus, mais para frente ele fala que aquele que é amigo, que aquele que ama ao Senhor, segue a sua palavra. Nós não servimos um Deus espírita, kardecista, que o amor acima de tudo. Nós não servimos um Deus, aleluia, em que o amor por aí pregado é um amor complicado. Por quê? Porque em nome do amor se casam homossexuais. Em nome do amor fazem muitas coisas. Eu tiro o seu casamento e caso com a tua esposa, caso com o teu marido. Afinal de contas, eu amo você mais do que a tua esposa. E tudo isso se fala em nome do amor. E quando nós vemos Deus, o Todo-Poderoso, porque falou de Deus no louvor, falou de Deus no hino da harpa, falou do Deus no medo de você falar em nome de Deus, e o Senhor ele fala a respeito dos seus princípios. Nós vamos falar e tratar aqui sobre os atributos de Deus. Deus tem os seus atributos. Nós como pai e como mãe, aleluia, nós temos os nossos filhos, e nós damos educação para os nossos filhos, e a educação faz com que os nossos filhos se tornem melhores, e o atributo de Deus faz com que nós começamos a entender como que nós temos que ser diante de Deus, e não diante dos homens. O atributo que Deus nos dá e nos ensina faz nós entendermos quem nós somos no mundo espiritual e quem nós somos para com o nosso Pai. E aí nos dá paz, porque às vezes quando Deus te usa para falar alguma coisa, você tem que se preocupar em primeiro lugar, se eu fiz o certo, Senhor. E Deus vai levantar sempre alguém para falar, que nem ela disse,
que o que ela sabia estava no pensamento dela, e nem o marido dela sabia, mas o Senhor sabia. E aí o Senhor, pela misericórdia, me usou na segunda-feira para falar que ela continue sendo uma atalaia na mão do Senhor. Êxodo capítulo 33, versículo 12. Os irmãos acharam, não? E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me disse, faz subir este povo, porém não me faz saber a quem há de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que essa nação é o teu povo. Espera aí que pulou a parte daqui, irmãos. Que essa nação é o teu povo. E disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faz subir daqui. A presença do Senhor tem que estar conosco, mesmo nos momentos difíceis. Senhor Deus, mais uma vez, nós te glorificamos e te exaltamos na beleza da tua santidade, por esta palavra, Pai. Te agradecemos pelo teu servo, pelas tuas filhas, pelos teus servos que estão aqui nesta noite para ouvir a tua palavra. Pai, perdoa nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, porque sem ti nada somos e sem ti nada podemos fazer. Por isso, fala conosco mais uma vez nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar dando glória a Deus e aleluia. Moisés subiu o monte todo feliz. Josué chegou até o pé do monte, e ele ficou 40 dias e 40 noites para entrar no santuário de Deus. Jejuou, fez as tábuas da lei, foi descer todo feliz. Chegou no arraial e viu um alarido e um alvoroço. Ele pensou até que o povo estava feliz, porque ele estava voltando com as tábuas da lei. Mas qual foi a decepção quando ele viu toda a nação de Israel, junto com o sacerdote Arão, adorando o bezerro de ouro? Pegaram o que era de mais importante, que era o ouro, e fundiram o ouro, e fizeram um bezerro, achando que Moisés não voltava mais. Moisés se indignou, pegou a tábua da lei e quebrou, e pegou e tratou com aqueles que foram rebeldes com o Senhor, e matou a espada, e subiu novamente ao monte, e o Senhor se entristeceu, de uma tal maneira que ele disse que não iria mais junto com o povo, mas o anjo dele iria na frente, ele iria mandar um anjo. Moisés, ele tinha uma intimidade com o Senhor tão grande, em que Deus descia com a sua nuvem na tenda de Moisés, e ele falava com Moisés, aleluia, na tenda. Eu imagino essa graça, essa alegria, e esse poder e presença de Deus, do próprio Deus, Criador dos céus e da terra, vir com a glória dele na sua casa e no seu tabernáculo, e você sentir a glória dele, e ele falar contigo face a face. Isso é a relação de Deus com um homem que ama ao Senhor. E quando nós falamos dos atributos de Deus, existem os atributos que são incomunicáveis. Por quê? Porque pertencem somente a Ele. A onipotência de Deus, Ele é onipotente, Ele é capaz de fazer tudo conforme a sua vontade. Jeremias capítulo 32, versículo 17, eu vou abrir rapidamente lá, para os irmãos meditarem, depois a aclamação vai estar pregada. Diz assim: ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, não te é maravilhoso coisa alguma. Jeremias reconheceu a onipotência de Deus, porque tudo que está e tudo que é feito é pelo poder do nosso Deus. Ele é onipotente.
Todas as coisas são dele, por ele, para ele, e para a honra e para a glória dele, porque ele é o Senhor, aleluia. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Às vezes as pessoas têm medo do inimigo, falam assim: nossa, mas o inimigo sim, mas o Senhor fala no livro de Tiago, aleluia, que só pelo assoprar da sua boca o inimigo ele cai por terra, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor Todo-Poderoso, ele é onisciente. Nós vemos aqui alguns irmãos falando das suas batalhas pessoais. A nossa irmã falando: será que o Senhor me ouve? Será que o Senhor está comigo? A maior evidência que Deus está contigo é que você está passando aperto, é que você está passando prova. O profeta que é profeta, ele tem que passar por algumas situações, ele tem que passar pela cova, ele tem que passar pelo poço, ele tem que passar, aleluia, pela prisão. E aí você viu que você foi usado por Deus. Porque em Lucas capítulo 6 diz assim: ai de vós quando todos vos disserem bem, porque assim também faziam aos falsos profetas. Foi o que a nossa irmã Márcia falou. O amor de Deus, ele é tremendo. Eu vou chegar no amor de Deus, mas o amor de Deus é também você falar o que tem que ser falado e feito. Salmo 139 fala da onisciência de Deus e da sua onipresença. Ele é onisciente. O diabo às vezes ele chega no nosso quarto escuro da nossa vida e ele fala: onde que está o teu Deus? A sua necessidade, foi o que a nossa pastora disse. Como é que está a sua dispensa, como é que está a sua situação, como que está toda a sua dificuldade. Elias foi até aquela viúva. Ela poderia ter questionado, e o Senhor ele fala que na época de Elias havia muitas viúvas, mas ele atendeu aquela, porque Deus quando manda na casa da pessoa, ele manda na casa da pessoa certa, para fazer o milagre acontecer. Ele não vai mandar o profeta na casa da viúva errada, para blasfemar o nome do Senhor, mas ele vai no coração da viúva certa, da mulher certa, para receber a vitória, porque a mulher e o homem que é certo são ovelhas e não são bode, porque a ovelha ela ouve, ela semelha, ela se humilha e ela obedece à voz do Senhor, mas ao bode ela manda o profeta para fora e fala assim: quem é você para falar isso dessa verba? Salmo 139 do versículo 1 diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entende os meus pensamentos. Então ele sabe qual que é a tua luta, qual que é a tua dificuldade. Cerca o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre a mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima e tão alta que não posso atingir. Aí vem a onipresença de Deus. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás. Se fazer no céu a minha cama, eis que tu estás também ali. Se tomar as asas da alva, e se habitar a extremidade do mar, até a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Onisciência e onipotência. Deus ele sabe que você é a ponto de saber dos teus pensamentos, e do que você fala e do que você ainda vai falar. Da tua onipotência, aleluia. Por quê? Onipresença, aleluia. Por quê? Porque Ele está em todos os lugares, Ele é Senhor. Ele sabe da tua intimidade, Ele sabe da intenção do teu coração. O Senhor ele vai vir como juiz e vai julgar as igrejas, as nações. O tribunal vai ser julgado. E às vezes nós somos duros como pastores, não porque a gente quer você no inferno, ou porque a gente compete com você, ou porque todo mundo... Não,
é porque nós, pastores, vamos nos dobrar no tribunal de Cristo, e nós vamos dar conta das ovelhas que pregamos a palavra e falamos da parte de Deus. Você que é líder de ciclo de oração, você que é líder de algum departamento, você vai se dobrar e vai dar conta diante do Senhor de tudo que você fez, quer seja bom ou quer seja mal. Nós vamos nos dobrar naquele dia, e a onipresença de Deus é tão tremenda que Ele vê a sua intenção do seu coração e do meu. A intenção do meu coração para com o meu próximo, com o meu irmão, com a minha irmã, com o nosso pastor, com a sua igreja. Porque Deus, Ele fala que Ele zela pela sua palavra para se cumprir, Ele guarda sobre a sua igreja. A onipresença de Deus é tão tremenda que, como juiz que Ele é, Ele vai julgar as pessoas por aquilo que elas fizeram com a intenção do seu coração. Por isso que o Senhor fala que quando você atenta por uma mulher, se você já tentou desejando ela sexualmente, ou um homem, você já pecou. Só que o pecado só gera morte quando você consuma o ato, é o que está escrito no livro de Tiago. Então Deus, Ele sonda a intenção do coração. Foi por isso que Lúcifer caiu, porque a intenção do coração dele é ser igual a Deus. Só a intenção dele fez ele cair. E segundo, aleluia, a palavra, as pessoas que estão no Hades exatamente agora, elas sabem por que está no Hades, porque elas vão dar conta. Então a onipresença de Deus, ela é tremenda, porque quando você vai diante do tribunal dos homens, você pode falar o que quiser para o advogado e para o juiz, pagando bons advogados, você pode até sair dessa situação, mas diante de Deus você vai pagar, porque a lei da semeadura, ela é certa. Deus, Ele é eterno. Esse é outro atributo que é incomunicável. Ele é eterno, Ele não está no seu tempo, Ele não está no meu tempo. A eternidade de Deus, Ele conhece, aleluia, o pastor Carlos Alberto quando era bebezinho, quando ele cresceu. Ele conhece o pastor Carlos Alberto hoje, e Ele conhece o pastor Carlos Alberto quando ele chegar na glória. Então, na sua onipotência, Ele sabe quem nós somos. Na sua eternidade, Ele sabe quem nós somos. O que é que difere, pastor João? É a nossa fidelidade, é a obediência à sua vontade, para chegarmos aonde Ele quer, no tempo da sua eternidade. Eu tenho um projeto para a Renata, para o Mauro. Esse projeto, o diabo vai se levantar. Na eternidade eu já sei quem vocês são na minha presença, mas dentro do tempo do homem, o diabo vai tentar impedir de você chegar nos objetivos que eu tenho para você. Ele é eterno, e na eternidade de Deus, Deus não trabalha com o nosso relógio. Deus relógio trabalha com o tempo dele. Então, se as portas não se abriram, se a situação está difícil, nós temos que examinar, como a nossa irmã falou com muita sabedoria. E ela disse: será que eu estou pecando? Será que eu estou errado em alguma coisa? Isso é virtude de pessoas que são de Deus, porque as pessoas que são de Deus, elas se examinam com Deus em primeiro lugar, perguntando: o que eu estou errando dentro do meu tempo? Mas afinal, talvez na eternidade de Deus, o Senhor fala que há tempo para todas as coisas. Então aprenda a esperar, dando glória a Deus e aleluia, porque no tempo certo Deus vai te exaltar. No tempo certo Deus vai honrar a sua palavra. Salmo 90, versículo 2 fala sobre a eternidade de Deus. Antes que os montes nascessem, ou que te formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Eu estou sentindo Deus nessa palavra. O Senhor está aqui hoje para curar, para libertar, para salvar, porque você veio no lugar certo. Deus, Ele é imutável. O homem muda o seu caráter, Deus não muda. Se Deus, Ele falou uma coisa para a pastora Patrícia, Ele vai cumprir o que Ele falou, porque Ele é imutável no seu propósito. Ele não muda, porque Ele é Senhor, aleluia. A sua essência é imutável.
porque Ele é Deus. E aí vem um versículo tão conhecido, que é Números capítulo 23, versículo 6. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Devemos tomar cuidado com a Sara, porque a Sara, ela riu, e ela não acreditou na promessa. E Sara entregou seu marido de bandeja para outra mulher engravidar. Nós devemos tomar cuidado com a nossa Sara, porque a nossa Sara é a nossa falta de paciência. A nossa Sara é o jeitinho que nós podemos fazer. Afinal de contas, por que você está esperando no Senhor? Vai lá e faz logo, faz dessa forma. Vai lá, pega aquele empréstimo absurdo para comprar, aí você paga aqueles juros altos. Vai lá, faz isso, faz aquilo outro. Não, Deus, quando Ele faz, te dá paz, te dá alegria, te dá tranquilidade, e ninguém vai tomar de você quando você receber de Deus. Ele é imutável, Ele não é homem para que minta. Ele é promessa sobre a tua casa, sobre a tua esposa, sobre o teu marido, sobre os teus filhos. Se Ele falou que a sua família vai ser do Senhor, vai ser do Senhor. Se os seus filhos estão afastados, Deus vai trazer de volta, porque Ele é imutável. Se o teu ministério está parado, Deus vai fazer crescer, aleluia. Se a porta está fechada, Deus vai abrir a porta, porque Ele é Deus. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor, aleluia. Outro atributo incomunicável: Ele é autossuficiente. Ele não depende de ajuda de ninguém para fazer o que Ele tem que fazer na tua vida. Se Ele falou que vai fazer na tua vida, Ele vai fazer. Você não precisa de situações, você não precisa de pessoas, você não precisa, aleluia, de nada. Você precisa dEle. E é Ele que faz, porque a honra e a glória seja dada somente a Ele. Ele é autossuficiente, Ele é Senhor. Atos 17, do versículo 24 diante, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Foi o que foi falado aqui. Às vezes você vem para esquentar e buscar o Senhor aqui. O teu templo começa na tua casa, na tua vida, na tua intimidade. Seja no ônibus, seja na pia da cozinha, seja tomando banho. Você é templo do Espírito Santo e você tem uma comunicação direta com o Senhor, aleluia. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá toda a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos, já dantes ordenado, e o limite da sua habitação. Uma coisa linda é quando eu chego no mar, porque tem um versículo bíblico que fala que Deus determinou um limite para o mar. Você vê a onda chegando alto, mas quando chega no começo onde você está, ela vem rasinha. Isso é a palavra de Deus. Ele tem todo o poder, irmãos, e Ele não depende de homens, não depende de situações. E Deus está falando para mim que tem pessoas aqui nessa tarde escravas de pessoas, de situações, de condições, para alcançar o milagre, para alcançar o sonho de Deus. Deus manda falar para ti e para mim: eu não preciso de ninguém para fazer o que eu tenho que fazer na tua casa e na tua vida. Porque eu determinei, e se eu determinei, eu cumpro, porque eu sou Deus. Só que aí vem as raposinhas, e a raposinha é complicado, porque fala no teu ouvido, fala para a tua carne, você se revolta. Quantas vezes aconteceu isso comigo, de esperar no Senhor, chegando à vitória, eu acabo errando com Deus e falhando.
E aí o deserto fica mais 40 anos. Porque Deus, Ele está sempre pronto para te abençoar. Mas Deus não se agradou do povo que estava no deserto. Porque o Senhor, eu podia fazer isso em 7 dias, mas por causa da sua murmuração, por causa do que você fala no deserto, ou do que você faz no deserto, você vai ficar 40 anos. Então que nós possamos depender somente do Senhor, porque Ele não depende de ninguém para fazer o milagre dEle. Aí vem os atributos comunicáveis de Deus, que é o que faz com os homens e que reparte com os homens. Esse atributo é tremendo. E o primeiro nós falamos sobre o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o amor que eu peguei foi o amor que ela falou, porque esse amor que ela falou é um amor de ser amigo de Deus. É o amor de Moisés. Moisés estava triste e chateado, porque o povo tinha se corrompido com o bezerro de ouro, e o povo queria matar Moisés. Mas Moisés falou: Senhor, não me larga não, não me larga com esse povo não, tem misericórdia. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, porque ser amigo de Deus e ter o amor de Deus é obedecer a sua palavra, é obedecer a sua vontade. Eu tenho a minha família totalmente kardecista, e eu conheço o kardecismo há mais de 40 anos, e eu prego sobre os kardecistas, trabalhos maravilhosos que eles fazem, trabalhos de recuperação tremendo. Advogados, médicos, professores, pessoas indoutas, de grande conhecimento, fazem trabalhos que a igreja evangélica tem que se invejar, sociais tremendo. E aí eles ficam com o coração grato, porque vê aquela pessoa de chinelo de dedo saindo, aleluia, feliz, recebendo tudo aquilo que tem que ser recebido de amor. Mas você tem que conhecer o Evangelho segundo Kardec. E o amor de Deus, Ele fala para os discípulos em Mateus 10: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Porque os amigos, a sua família vai ser os inimigos dos homens. Eu posso não ter você como meu sangue, mas você é muito mais que a minha irmã carnal, porque você faz por mim o que minha irmã carnal não faz, porque ela é espírita, e ela não entende o que eu falo sobre amor de Deus. Então nós temos o amor de Cristo, aleluia, através do poder da sua palavra e da sua verdade, porque o amor fala a verdade. O amor, como o pastor falou, é luz e não trevas. E quando você fala com luz, se você está em trevas, você foge, porque você não quer ouvir. Em vez de você aceitar a luz, você fica atrás. Eu quero te dar uma notícia importante: o Deus de amor não é um Deus de panelinha. Não é um Deus de conchavos. O Deus de amor é um Deus que ama a todos, sem exceção, sem injustiça. É um Deus que vê, aleluia, o coração da pastora Márcia, do pastor Leonino, do pastor Edson. Eu devo muito pelo pastor Edson, porque o meu ministério só está de pé por causa desse homem que acreditou em mim. Pastor Carlos Alberto. São pessoas que nós vemos o amor de Deus, porque cada um tem um dom. A pastora Patrícia. E é isso que faz a gente ser de Deus, o amor, mas o amor sincero. Eu posso dar um abraço, eu te amo, mas está errado. É assim e assim. Nós somos confrontados continuamente, porque o diabo, ele quer colocar um amor falso nas igrejas. Daí o porquê que nós vemos grandes homens caindo na fé, homens que eu admirava demais, que abriram a igreja deles para a igreja inclusiva, e acharam que para poder amar, você tem que aceitar os homossexuais, aceitar as lésbicas, porque é o amor inclusivo que a igreja evangélica tem que aceitar. Não tem que aceitar.
Você tem que orar por eles. Você tem que falar a palavra como ela é. O amor de Deus é um amor que faz com que te leva para o céu. Se eu estou amando meu irmão, eu tenho que examinar se minhas atitudes estão fazendo ajudar o meu irmão a ir para o céu, a minha irmã ir para o céu. Se eu estou fazendo escândalo, vergonha, se eu estou colocando confusão, briga, discussão, contenda. Mas se eu amo meu irmão, se eu amo o Senhor em primeiro lugar, eu ouço a voz de Deus, falo para a igreja e faço o que tem que ser feito no amor de Deus. Teve pessoas que já me procuraram pedindo oração. Você ora? Não, eu não oro. Por que você não ora? Porque você está errada nisso, nisso, nisso. Deus não quebra princípios. Você lembra que eu falei do princípio? O princípio faz com que o pecado continue. Mas quando eu entendo a voz do Senhor, obedeço no amor, eu acerto o que está errado, e Deus derrama do seu poder e abre as portas. Deus não quebra princípios. Aleluia. Outro princípio do Senhor é a santidade. Deus é santo, e sem santidade ninguém verá a Deus. Você quer agradar ao Senhor, tem que ser santo. Sede santo porque eu sou santo. A santidade faz você se separar de certas rodinhas, de certas situações. E você não anda mais com a sua família como andava em certos passeios, em certos lugares, porque você vai se contaminar. Você vai ferir a tua santidade com Deus. Você vai ouvir coisas que o próprio diabo vai estar na roda de escarnecedores, como no Salmo 1, e você vai ver o diabo rindo da tua cara e você lá com a cara pasma, sem saber o que fazer. Então a santidade, aleluia, é um atributo comunicável, o amor e a santidade. Outro atributo de Deus é a justiça. Ele é o justo juiz. Ele é reto. Salmo capítulo 9, versículo 8. Eu sei que meu tempo já acabou, mas eu tenho que terminar de entregar o que o Senhor colocou aqui. Salmo 9, versículo 8 diz assim, versículo 7: mas o Senhor está sentado perpetuamente e já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça e julgará os povos com retidão. Retidão, sabe o que quer dizer? Sem privilégio algum. Eu sou seu pai, eu te amo, eu sou juiz, mas não dá. Por isso que o diabo fica acusando. Ele é o acusador das nossas almas. Ele espera você escorregar no pecado de alguma situação. Por isso que ele tem que tomar cuidado com a língua. A língua, irmão, porque a língua é complicada. Quando você solta no nervosismo, eu sou muito Pedro, irmão, eu falo demais. Depois eu peço perdão para Deus, falei, Jesus, pequei. Eu falo de mim mesmo. Mas a língua nos dá legalidade no mundo espiritual para o diabo entrar na nossa vida e fazer uma arruaça. E aí a gente tem que acabar com isso. E aqui ele fala que ele é o nosso justo juiz. Ele é justo, irmão, ele é justo. Se você está passando por alguma injustiça em qualquer área da tua vida, confia no Senhor, porque Ele fará justiça sobre vós. O Senhor me lembrou uma passagem, acho que é Romanos capítulo 9: não pagueis o mal com o mal, mas paguei o mal com o bem, porque a minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Se você pega um problema para você e você julga a situação e já faz justiça, você está sendo Deus no lugar dele, e a tua justiça não vai ser tão legal, mas a justiça de Deus vai fazer você sair limpo da situação. Essa pessoa que fez justiça com você vai te abraçar e Deus vai fazer o milagre acontecer, porque o Senhor fala que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa justiça. Tem certas justiças que a gente tem que entregar na mão de Deus.
Agora, lógico, né, irmãos? Você tem que fazer a tua justiça na parte dos homens. Se for delegado para você alguma justiça humana para você fazer dentro dos teus direitos. Porque o crente ele ama, mas o crente ele não é bobo. O crente ele não é trouxa, o crente não é. O crente é servo do Senhor, aleluia. Nós vemos aqui, aleluia, um outro atributo. Deus ele é misericordioso. A misericórdia do Senhor faz com que eu esteja respirando hoje. A misericórdia do Senhor faz com que você esteja respirando hoje. Porque se nós olharmos para dentro de nós, nós não merecíamos nada disso. Mas a misericórdia de Deus fez com que nós nos tornemos sacerdotes, ministros, pregadores da palavra, crentes em Jesus. Foi a misericórdia de Deus, aleluia, que fez com que nós nos tornarmos cristãos. Foi a misericórdia de Deus que Ele teve contra situações que nós passamos, e Deus teve misericórdia por tudo aquilo que nós vivemos ou passamos, porque Ele é fiel, aleluia. Outro atributo é a fidelidade de Deus, e tanto a misericórdia quanto a fidelidade está lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e diante. Eu já estou terminando já. Lamentações capítulo 3, versículo 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nós vemos aqui um Jeremias metendo o pau no Senhor. Lê o capítulo 3. Ele brigou com Deus completamente, mas ele caiu em si e falou: opa, graças a que o Senhor tem misericórdia. Na justiça ele falou para Amós: vou passar o plumo, vou passar o plumo, Amós, no meio do povo Israel. Justiça, misericórdia é o que nós vemos aqui. Novas são cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Outro atributo de Deus, fidelidade. Vai chegar o dia que você não vai ser fiel com Deus. Vai chegar o dia que você vai querer chutar o balde da barraca e falar: não quero saber mais, vou tomar minha cerveja lá, que eu vejo, cadê a sua cerveja? Vou pro pagode, vou pro rock, vou não sei para onde, mas eu quero mais saber de igreja. Aí vem o Senhor com amor, com misericórdia, com fidelidade. Seu Espírito Santo vem, abraça, te agarra e fala: tu és meu, tu és minha, não vou te abandonar e não vou te desamparar. Pedro, o diabo pediu a tua alma para se lindar, mas eu guardei a tua vida, porque lá na frente eu sei que você vai converter 3.000 almas para mim, Pedro. Quantas vezes a gente é Pedro e nega o Senhor, irmãos? Aleluia. Mas Pedro já vê a Maria do Carmo lá na frente, já vê a Sil lá na frente, já vê todos nós lá na frente, porque a misericórdia, ela é de Deus, nos vê a obra completa de eternidade a eternidade. Ele é Deus, Ele é fiel. E o último atributo de Deus é a sua sabedoria. A sabedoria de Deus é inefável, é grandiosa, é poderosa, é digna. O Senhor diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Até quando nós vamos brigar com Deus? Até quando nós vamos ser sábios com nossos olhos? Chegando para Deus e falando: Deus, eu quero assim, assim, assado. Eu acho que tem que ser assim, assim, assado, porque a minha sabedoria limitada acha que tem que ser assim. Eu quero casar assim, eu quero ter uma mulher assim, eu quero ter um homem assim, eu quero ter um emprego assim, eu quero viver desse jeito assim, porque, Senhor, a minha sabedoria é mais importante que a sua. Aí o Senhor fala: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque eu tenho pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas quando Deus dá, Ele dá perfeito, porque a sabedoria dele é tremenda. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.